Vamos trabalhar as distribuições bidimensionais. Como o próprio nome indica, bidimensional significa que nós vamos ter duas variáveis. E o objetivo é estudar se existe algum tipo de relação ou existe algum tipo de influência uma sobre a outra. Por exemplo, neste exemplo, temos aqui as classificações de 12 alunos e temos aqui as horas de estudo, as horas de televisão e a altura. Portanto, o objetivo aqui até temos 4 variáveis. Portanto, em primeiro lugar, vamos ver se existe algum tipo de relação entre a classificação e as horas de estudo. Depois vamos ver se existe algum tipo de relação entre a classificação e as horas para ver televisão. E, por último, sobre a altura dos alunos. Então, o que é que nós vamos fazer? Então, vamos desenhar um gráfico deste género. Estes gráficos nós vamos chamar de diagrama de dispersão. Isto é um diagrama de dispersão. Então, como é que este diagrama se constrói? Então, vamos lá ver. Então, vamos colocar os eixos. E num dos eixos, vamos colocar as classificações no teste e a outra as horas de estudo. É indiferente qual é o eixo. Eu vou colocar aqui as classificações neste. Classificação e aqui as horas de estudo. Pronto, então como ali começa o valor menor é o 8, eu vou fazer aqui 2 pontinhos, vou fazer 8. Pronto, e aqui, como começamos no 0,5, então o máximo é 3,5, portanto 1, 2, 3 e vamos até o 4. E então o que eu agora vou fazer é olhar para cada um, não é? E marcar este 8,1 passa a ser uma coordenada, é o ponto 8,1. O 8 passa a ser a abscissa e o 1 passa a ser a ordenada, não é? Faço aqui 8,1 e marco este pontinho, que é o que está aqui, 8,1, está bem? Depois faço 9, 1,5, portanto é a coordenada 9, 1,5. Portanto, 9, 1,5, que fica aqui, que é o que está aqui, 9, 1,5. Vocês depois vão continuar. Aqui 10, 2, 10, 2. Depois 8,5, este que está aqui em baixo. Estão a ver aqui estes dois, que já apareceu aqui. Agora 10, 1,5, 10, 1,5. Vocês aqui até estão a ver que existem vários 8, mas eu agora não vou fazer como nas tabelas de frequência, em que eu vejo qual é a frequência do 8. Aqui não é isso, eu tenho que perceber que se este aluno que teve 8 no teste, estudou 1 hora, este teve 8, teve 0,5. Eu tenho que ter mesmo isto aqui separado para perceber se existe alguma relação entre esta nota e este número de horas. Portanto, é isto que eu vou fazer aqui. Agora, 10 já está, 11, 2,5, 11, 2,5. 12, 3, 12, 2,5, 13, 3, 14, 3,5, 14, 3 e 9, 1. Pronto. E temos isto aqui, que será idêntico ao que está aqui, só que este mais bem feito porque foi feito a computador. Bom, então este conjunto de pontos que estão aqui, estes pontos todos, eu chamo de nuvem de pontos. É como se eles fossem uma nuvem, não é? Chamo de nuvem de pontos. Pronto, então isto é um diagrama de dispersão e este conjunto de pontos aqui é uma nuvem de pontos. Agora, o que é que eu posso concluir com isto? Se vocês virem, este conjunto de pontos, olhando para ele, parece que faz aqui uma reta. Então, quando isto acontece, significa que existe relação entre as classificações e o número de horas de estudo. Está bem? E como isto desenha uma reta, então eu digo que é uma correlação linear. Há uma correlação linear. Porque é linear? Porque vem de uma coisa que é as funções lineares, que é uma função em que o gráfico é uma reta que passa na origem. Pronto. Então, correlação linear porque a nuvem de pontos forma aqui uma linha reta.
existe outro tipo de correlações. Por exemplo, existem alguns que fazem isto assim, está bem? Que fazem uma quadrática, está bom? Há outras que fazem uma exponencial. Bom, são outras coisas. Vocês para o ano depois vão estudar isso também. Para já este ano ficam só pelas correlações lineares, ou seja, se existe alguma relação que forme uma reta. Agora, existe aqui existem formas de perceber que reta é esta, qual é a equação desta reta, e existe aqui o medidor de relação, digamos assim, que é um R, que nós vamos chamar de coeficiente de correlação. Está bem? Estes valores, tanto a equação da reta como este coeficiente de correlação, são feitos na calculadora, tá bom? Para a próxima semana vamos aprofundar melhor isto. Esta semana está destinada essencialmente para vocês lidarem com a máquina, tirarem de lá os valores e perceberem como é que isto mais ou menos funciona, tá bem? Então, vamos ver aqui a que conclusão, nós já dissemos algumas coisas, mas a conclusão é que nós vamos chegar em relação às classificações no teste e às horas de estudo. Então, antes de mais, vamos ver a máquina de calcular. Como é que eu ponho isto na máquina de calcular? Então, quem tem Ascásio, isto aqui é o normal, podem deixar estar como tem. O que interessa aqui é mais daqui para a frente. Portanto, vocês colocam na lista 1, vão colocar as notas dos alunos. Então, em L1 ficam as notas, em L2 ficam as horas de estudo. E depois fazem cálculo, 7, list 1. E vocês atualmente têm aqui list 2, têm de ter. Mas agora vão colocar lá 1. Isto é preciso ter atenção porque quando vocês estiverem a fazer exercícios em que têm as tabelas de frequência absoluta e relativa, tem que ter mesmo aqui o list 1 e o list 2. Portanto, tem que ter isto muito presente, lidar muito bem com a vossa calculadora. Bom, e depois vocês vão ao graph 1, cálculo, x, colocam aqui, e quando colocarem draw, vocês vão ver estes pontinhos todos que nós estivemos aqui a fazer, está bem? E vão obter, então, os valores do A, do B e do R. Ou seja, vocês sabem que uma reta é do tipo y igual a x mais b, não é? Então, esta reta que eu estava aqui a dizer, que há de ser mais ou menos isto, que é traçada aqui por este conjunto de pontos, 90 pontos, esta reta vai ser, a máquina de calcular vai-me dizer o que é que vai ser este valor e este, está bem? Pronto. E depois aparece o tal R, que é o tal coeficiente de correlação que me vai indicar se existe ou não alguma correlação. Aqui o R, quanto mais próximo do 1 em valor absoluto, melhor. Portanto, ou 1, ou menos 1, ou menos 0,9, ou 0,9, em valor absoluto, portanto, é ignorando o sinal. Quanto mais próximo do 1, significa que mais relação existe entre as duas variáveis. Se nós não quisermos ver a nuvem de pontos, eu por acaso gosto, acho que ajuda depois a ver outras coisas também, que mais para a frente veremos. Mas se quisermos só saber os valores do A, do B e do R, podemos ir fazer cálculo, reg, e depois olhando para aqui, x, A, x mais B, e automaticamente vamos obter os mesmos valores. Depois, se quisermos saber a média das notas e a média das horas de estudo, vamos ao 2var. Vocês carregavam até agora o 1var, agora vamos carregar o 2var. Fazem cálculo, 2var e aparece tudo isto, está bem? Quem tem as Texas, aqui o Second Catalog vamos ignorar, eu diria que íamos já para aqui, está bem? Vocês carregam no Stat, Cálculo e na opção 4, Line Reg AX mais B, L1, L2, Y1 e em princípio ele dará, está bem? Pronto, para traçar o gráfico tem que seguir aqui estas medidas todas. Pronto, é seguir o que está aqui e vocês encontram. Depois na aula também, se tivermos algum problema, podemos ver melhor. Vocês têm acesso também a isto está no Classroom, vocês podem ter acesso a isto mais visível.
Bom, vamos então ver as 3 situações melhor. Então, depois de colocar isto tudo na máquina e estudarmos estas 2 variáveis, as classificações e as horas de estudo, coloco isto, vejo isto na calculadora, seguindo aquilo que disse, e vocês têm, aparece lá como A, este 0,429, 0,429. E depois como B, o menos 2,565. E como R, aparece o 0,9555. Pronto. Então o A e o B vai-me servir para escrever a equação da reta y igual a x mais b. Portanto, o que eu faço agora é, no lugar do A, coloco este valor que me deu, no lugar do B, este valor, que é menos 2,56, portanto, se é menos, coloco em vez de mais, coloco menos, e obtenho esta reta, ou seja, se vocês colocarem isto, se mandarem traçar, esta reta vai, isto que está aqui, é a reta de correlação linear, é a reta de regressão linear, está bem? Depois, o tal R, que é o índice da minha correlação, está bem? É o meu medidor, está certo? Portanto, é o coeficiente de correlação linear. Como a reta está positiva, como a reta está a crescer, digo, o R é 0,95, é muito próximo do 1, portanto, existe uma correlação positiva e forte, está bom? Depois existe aqui outro que é o centro de gravidade. Este centro da gravidade é o que vocês vão ver no 2 var, ou nas Casios, nas Texas 2 var stat. Isto que eu estou aqui a dizer, está bem? O 2 var, como é que isto está? Aqui. 2 var, aqui. No 2 var, ou nas Texas 2 var stat. O que é este 2 var e 2 var stat? Isto vai ser o centro da gravidade, ou seja, vocês vão obter a média das notas, portanto vai ser a média do 8, 9, a média disto, está bem? A média desta vai ser o 10,8 e a média das horas de estudo vai ser o 2,08, que eu vou chamar de y, x e y, está bem? E o conjunto, o ponto formado por estas coordenadas é um ponto onde passa a reta, portanto, se eu colocar aqui é 10,8, 2,08, 2,8, 10, é quase 11 e 2. Portanto, eu aqui desenhei mal a reta. Ela devia de passar por aqui, está bem? Que é o centro da gravidade. Pronto, este ponto aqui, que é a média do x e a média do y, que é o 10,8 e o 2,08, a reta de regressão linear passa sempre aqui, e nós chamamos de centro de gravidade. Centro de gravidade. Está bem? Pronto, nós depois vamos estudar melhor isto. Como eu vos digo, hoje é mesmo para vocês verem melhor com a calculadora. Bom, agora vamos ver se existe alguma relação entre as classificações e as horas que a pessoa teve a ver televisão. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos no L1, vamos colocar as notas. No L2, as horas que se teve a ver TV. Está bem? Se quiserem, 8, 5. 8, 5. Aqui está ele. 9, 6. 9, 6. 10, 3. 10, 3. E por aí fora, está bem? Vamos fazer tudo tal e qual. E então vai-nos dar o A como menos 0,665. E como B, o menos 10,532. E como R, o menos 0,863. Bom, este R já não é tão próximo do 1 como o anterior. Este era 0,9555, era mais próximo do 1, ou seja, aqui existia uma relação muito mais direta entre as classificações e as horas de estudo do que as classificações e as horas em que se viu televisão. Bom, mas existe alguma relação, porque 0,86 também é um valor próximo do 0,9. E vocês dizem assim, mas é menos, tem algum problema? Não, é uma correlação negativa, mas é uma correlação. Por que é que isto acontece? Acontece porque o declive que está aqui é negativo, ou seja, vocês repararem, esta reta, a outra subia, esta está a descer.
Portanto, esta tem declive negativo. Então, nós vamos dizer que é uma correlação negativa, porque a reta está a decrescer, está bem? O centro de gravidade, ou seja, a média do x, esta aqui nós já sabíamos que era o 10,8, e a média das horas em que se viu televisão, que é a média do y, é o 3,3. 10,8, que é quase 11, 3,3, há de ser por aqui, e portanto, se eu fizer a reta, ela tem que passar aqui pelo centro de gravidade, que é a média das duas variáveis. Pronto, então, esta nós dizemos que existe uma correlação positiva, porque o coeficiente de correlação é um número positivo, e a reta sobe, está bem? É crescente. Aqui, o coeficiente de correlação é negativo. Há uma correlação não tão forte, mas aí já é próxima de 0,9, continua a ser forte, mas não tanto. É negativa porque o número é negativo e porque aqui a nuvem de pontos forma uma reta que está a decrescer, está bem? Então diz que é uma correlação negativa. Depois, e por último, vamos ver qual é a relação que existe entre as classificações e a altura das pessoas. Pronto. E, obviamente, que não existe relação nenhuma. Portanto, 8, 1,55. Há outra coisa que é preciso ter atenção. Aqui o eixo já tive que fazer uma escala diferente, né? Coloquei aqui na mesma os dois tracinhos, porque para começar no 150, faço uma escala ajustada aos dados que estão aqui na distribuição, ok? E, portanto, 855, 965. E o que é que acontece? A nuvem de pontos está completamente aqui aleatória. Ou seja, não existe associação clara entre as duas variáveis. Se vocês forem ver, o R, o coeficiente de correlação, dá 0,1. Isto é dizer mesmo não há relação qualquer nenhuma. E pronto. E obviamente que isto não existia. Era mesmo só para vocês verem o que é que acontecia nestas situações.